Uma região ameaçada. Vamos lá? Eu prometi para vocês que ia dizer que região é essa que está ameaçada no passado, né? Que foi ameaçada no passado. Pois é, Garanhuns ano 100 são as crônicas de Souto Dourado. Vamos para mais uma crônica, senta que lá vem história. Ninguém desconhece o esforço desenvolvido na implantação da fábrica de leite em pó no município de Garanhuns. Mal se iniciava o empreendimento, veio a Instrução 207 no governo Jânio Quadros, duplicando o custo do equipamento importado, sem falar no aumento em outros setores da construção. Não obstante tudo isso, e de uma campanha derrotista sobre as possibilidades de produção de leite naquela região, a fábrica se instalou e há 3 anos vinha funcionando dentro do seu programa de expansão. Em pouco tempo, portanto, conseguiu a nova indústria, por sinal a primeira de grande porte naquela zona do Agreste, criar ali novas perspectivas de desenvolvimento. Assim, uma área praticamente exaurida, atingida inclusive pela erradicação do café, começava a dar sinais de revitalização. De um momento para outro, no entanto, a notícia de um possível fechamento da fábrica envolveu a região com uma intensidade bem maior do que aquela que anunciara há anos a sua instalação. Todos admitem que uma fábrica poderá ou não ser instalada. Fechar, porém, é uma alternativa tão dura quanto aceitável. Quais as razões determinantes de um possível fechamento daquela indústria? Má administração dos seus negócios? Impontualidade de suas obrigações? Insolvência? Enfim, nada disso. No seu último balanço, publicado há dias, está expressa uma situação de equilíbrio, ou mais do que isso, de grande margem entre o valor do seu estoque e suas obrigações a solver. O que ocorre possivelmente é que a sua administração, exercida por homens de maior conceito em nossos meios empresariais, talvez considere de todo possível enfrentar uma forma de concorrência com um produto de importação que invadiu e dominou praticamente o mercado nacional. E quando a situação chega a esse ponto de estrangulamento, o problema não mais pertence ao empresário, já sem condições de enfrentá-lo, e sim às autoridades, com poderes bastante para tanto. A concorrência, sabemos nós, é livre, mas não tão livre como se supõe, ao ponto de ameaçar e destruir o esforço nacional. Então, perguntamos nós, instala-se uma fábrica numa região subdesenvolvida do país, concedendo-se ao empreendimento todos os incentivos, inclusive os derivados dos artigos 34 e 18 da SUDENE, e de um momento para outro se abandona essa fábrica sem procurar saber, pelo menos, quais os motivos da sua crise. O que pensarão do Nordeste os contribuintes do imposto de renda que subscreveram ações desse empreendimento e de outros dessa região? Talvez sejam levados a pensar que é melhor investir em hotéis e florestamento no sul do país. É claro que não iríamos defender a venda por preço mais elevado de qualquer produto, principalmente de consumo, como é o caso do leite. O governo federal tem os seus órgãos controladores de preços e de levantamento de custos, através dos quais deve saber distinguir e apurar as manobras da baixa artificial, que visa eliminar o concorrente para, em seguida, majorar os preços de forma altamente compensadora. Por outro lado, temos de combater a impressão
que lamentavelmente vai se generalizando, de que somente o concorrente mais forte poderá salvar o negócio em crise do mais fraco. Então, para salvar a fábrica de leite em pó de Garanhuns, o caminho mais fácil seria negociá-la com um grupo mais poderoso, nacional ou estrangeiro? É a pergunta, né? Não se examinam as causas da crise e nem os meios a superá-las? Por essa razão, há médios empresários cada vez mais sendo eliminados dos seus negócios. Indústrias e mesmo bancos vão se incorporando a grandes organizações, aumentando o poder econômico nas mãos de poucos. Evidentemente, não é essa a forma de desenvolvimento que interessa ao país. Quando o governo Cid Sampaio, através do projeto de nossa autoria, contraiu com o governo federal um empréstimo com letras do Tesouro, parte dessa operação foi destinada a socorrer uma indústria pernambucana ameaçada de fechar as suas portas. Com essa ajuda, a crise está funcionando normalmente. O problema da fábrica de leite em pó, situada em Garanhuns, não depende, pelo que sabemos, de recursos do poder público, nem de empréstimos de qualquer natureza. Depende das providências imediatas no sentido da mudança da política governamental adotada para a indústria leiteira. Conforme também temos lido na imprensa do Sul, o problema é nacional e não atinge apenas a fábrica de Garanhuns. A questão é que essas providências, tão largamente anunciadas pelo presidente da República e pelo superintendente da SUNAB, estão demorando demais e aumentando a descrença daqueles que vivem na dependência dessa atividade. A primeira e principal medida seria a proibição da importação de leite em pó, principalmente dos excedentes de produção de alguns países. Não se compreende que, enquanto as fábricas nacionais sofrem uma crise sem precedentes, com estoques imensos, tendo já algumas delas encerrado as suas atividades, as importações se sucedem e o próprio governo federal importa também o produto para o seu órgão de abastecimento. Seria desnecessário mencionar as outras medidas, uma vez que constam justamente com a proibição da importação da chamada Carta de Brasília, amplamente divulgada. Diante de tudo isso, no entanto, é preciso que o governo federal sinta que o problema tem outras implicações, as quais devem ser alertadas pelos governadores dos estados que estão sendo atingidos pela crise. Torna-se necessário, pois, que o governador Nilo Coelho faça sentir também ao presidente Costa e Silva o desastre que seria para aquela região o fechamento de uma fábrica que absorve a maior parte da sua produção leiteira. E não apenas o governador do estado, mas igualmente o Poder Legislativo e a Federação das Indústrias e outros órgãos ligados ao problema, responsáveis, como nós outros, pela continuidade desse empreendimento que tantas e tão fundadas esperanças veio trazer para uma região, hoje ameaçada de abandono. Pois é, meu povo, essa história de fábricas fechando em Garanhuns é antiga, né? Embora que aqui o contexto era outro, eram as importações que estavam atrapalhando, né? Ou seja, produtos que vêm de fora de outros países com custo menor, as indústrias nacionais sofrem. Ficam com o estoque retido sem poder vender, né? Isso é uma pena, né? Bom, o vídeo de hoje ficou grande, mas vale a pena, né? A gente rever a nossa história, comparar o antes com o depois. Com o antes, aliás, perdão, com o hoje, com o agora. Ok? Amanhã tem mais. Sabe qual é o título? Manobra política ou solução técnica?
O que será que diz essa crônica? Eu aguardo vocês amanhã para a gente conferir juntos. Cheiro no coração.